Ok, queridos, estamos de volta para terminarmos os mais 2 ciclos biogeoquímicos. No primeiro vídeo, falamos sobre o ciclo da água e o ciclo do carbono. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar do ciclo do oxigênio e do ciclo do nitrogênio, tá, gente? Então, o ciclo do oxigênio. Vamos ver o que nós temos dentro desse ciclo também de extrema importância. Quais são os processos que irão fazer parte deste ciclo, pessoal? Com certeza, né, o processo de respiração, o processo de fotossíntese e o processo de combustão, tá? Esses 3 processos aí são os processos X que vão fazer parte deste ciclo. Então, vamos fazer uma leitura aqui rapidinho da página do slide. Então, veja só. O oxigênio molecular, né? Qual é a fórmula do oxigênio? Do gás oxigênio é O2, ou seja, é uma fórmula que vai possuir 2 átomos de oxigênio. Ele é indispensável à respiração aeróbia, né? Lembre-se que respiração aeróbica é aquela respiração que utiliza o oxigênio como gás respiratório. É um gás abundante na atmosfera, onde existe cerca de 21%. Então, o oxigênio, embora ele seja o gás que a maioria dos seres vivos utiliza na respiração, ele não é o gás mais abundante, tá, gente? Muita gente acha que é o gás em que vai ter maior quantidade, não é. É o gás nitrogênio. O gás oxigênio, ele só vai ter em 21%. 21% do ar atmosférico é oxigênio. Então, o oxigênio teria desaparecido na atmosfera não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. Deixa eu apagar aqui, já está atrapalhando um pouco a leitura. Pela fotossíntese, principalmente do fitoplâncton marinho, considerado o verdadeiro pulmão do mundo. Olha só que importância. Então, nós só temos oxigênio até hoje na atmosfera devido a este processo, pessoal, que as plantas e que as algas fazem, que é a questão da fotossíntese, gente. Pela fotossíntese é que nós temos esse gás que é utilizado na maioria dos processos respiratórios dos seres vivos. E quem é que quem é responsável pela maior taxa fotossintética é o fitoplâncton marinho, gente. Fitoplâncton marinho é o conjunto de algas marinhas que fazem fotossíntese. Então, elas sim são consideradas as verdadeiras responsáveis por esse oxigênio que nós temos no nosso planeta. Não é só ela, é claro que as árvores, as plantas terrestres, claro que elas fazem fotossíntese, mas quem libera a maior quantidade de taxa de oxigênio no nosso planeta são elas, pessoal, são as algas. Então, continuamos aqui. O oxigênio pode ser consumido na atmosfera, tá? Eu estou lendo esse parágrafo aqui, através das seguintes vias. Então, como é que ele é consumido? Como é que é utilizado? Através da respiração de plantas e animais, através da combustão. Combustão, eu já falei lá no ciclo do carbono. Combustão é queima, tá? Toda vez que você queima algo, até um churrasquinho que você faz lá na sua casa, utiliza-se combustão, porque a combustão só faz através da presença do oxigênio. O oxigênio é responsável pela queima, pela formação do fogo, tá? Então, só existe combustão por conta da presença do oxigênio. Formação do ozônio. O ozônio é um gás também, gente. Qual é a fórmula química do gás ozônio? É o O3.
o oxigênio, o gás oxigênio é O2. O O3 é o gás ozônio. Esse gás, ele vai formar tipo uma película na atmosfera que nos protege contra os raios ultravioletas do Sol. Tá? Então, para formar esse O3, que está presente lá na camada de ozônio, tem que ter o oxigênio, né? O Ozinho do oxigênio para formar esse O3, ou seja, que são 3 átomos de oxigênio. Esses são as 3 principais vias de consumo, tá, gente? A respiração, a combustão e a formação do ozônio, que é um gás que faz parte da camada de ozônio. E então nós estamos vendo aqui, né? Nós estamos vendo aqui, certo? A questão da fotossíntese, ela já é um processo de liberação do oxigênio. Então, a fotossíntese libera, a respiração absorve, a formação de ozônio absorve oxigênio, a oxidação absorve oxigênio. O que é oxidação? Oxidação é quando eu tenho um metal que se transforma devido à presença do oxigênio. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro e essa barra de ferro está disposto, ele vai sofrer o processo de oxidação, ou seja, ele vai sofrer a ferrugem, né? Porque o oxigênio que vai formar, que vai fazer com que esse metal entre nesse processo de oxidação, formando a ferrugem. Então, a oxidação é a absorção de oxigênio e a combustão também. Então, gente, nós temos mais processos de absorção de oxigênio do que liberação de oxigênio. A única forma de liberação de oxigênio é através da fotossíntese. Somente pela fotossíntese que nós temos o que? Oxigênio. Se esses seres que fazem fotossíntese deixarem de existir no nosso planeta, toda a vida é devastada, porque nós não vamos ter oxigênio. Sem oxigênio, nós não vamos sobreviver, porque nós dependemos do oxigênio no nosso processo de respiração. Então, nós temos aqui, né, resumidamente, todo o processo. Então, aqui nós temos as algas, né, ali liberando o oxigênio através da fotossíntese. Ó, a seta está para liberação de oxigênio. E esses outros processos em que a seta vai para baixo é um meio de absorção de oxigênio. Absorção de oxigênio pela combustão, absorção de oxigênio pela respiração, absorção de oxigênio pela formação da camada de ozônio e assim sucessivamente, tá, gente? Então, o ciclo do oxigênio é basicamente isso aí, é você saber os processos que irá liberar oxigênio. Qual é o processo de liberação de oxigênio? É a respiração. E os processos de absorção de oxigênio, quais são eles? Combustão, respiração, formação da camada de ozônio e a oxidação, né? A oxidação dos metais. Vamos adiante. E aí tá falando um pouquinho da camada de ozônio, que é importante, já que nós estamos falando do oxigênio. Então, o ozônio, eu já falei que é o O3, ele é composto por 3 átomos de oxigênio. Ele é encontrado nas camadas mais altas da atmosfera, formando uma camada que protege os seres vivos contra uma parte da radiação do Sol e que é nociva aos seres vivos. Então, esse ozônio, gente, é uma camada protetora. Ele vai proteger o nosso planeta e os seres vivos da radiação do Sol. Os seres humanos, a exposição ao longo prazo a esta radiação está associado a risco a danos à visão, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele, né? Todo mundo sabe
que a exposição a longo prazo ao sol ele traz esses prejuízos à saúde, tá, gente? É claro que o sol ele é importante também para a saúde, sim, mas se você pegar esse sol em horários adequados e também por um tempo adequado. Agora, se você ficar exposto a um tempo excessivo e também em um momento, em um horário também não específico, aí já vai trazer consequências. Os animais também sofrem as consequências, prejuízo para os estágios iniciais de desenvolvimento do peixe, camarões, caranguejos, outras formas de vidas aquáticas. Então, aqui é explicando que essa camada de ozônio ela é importante, porque sem ela muitos prejuízos nós teríamos, tá? Então, aqui mostrando, né, a camada de ozônio, ela fica mesmo envolvendo aqui o planeta, né? Ela se dispõe aqui nessa camada da Terra, ó, essa camada aqui, ó. Aqui é a camada de ozônio. Então, os raios ultravioletas do Sol, eles incidem e são filtrados por essa camada, não afetando, né, consequentemente, esses seres vivos. Então, hoje, todo mundo já ouviu falar, né, que essa camada de ozônio, ela está, de certa forma, sendo destruída. Né? Já há muito tempo já se fala sobre um buraco na camada de ozônio. Né? A gente já acredito que você já deve ter ouvido falar que a camada de ozônio ela está sendo destruída desde 1965, né, que os cientistas mediram uma redução de 50%, né, de 50% lá na Antártica. Quando os cientistas vão para a Antártica, pessoal, eles vão exatamente para estudar esses efeitos do aquecimento global, a questão do estudo da camada de ozônio. Eles vão para essas áreas de estudo. Então, desde essa época aqui, ó, já se sabe que está havendo uma diminuição na camada de ozônio. Destruição provocada por esses poluentes liberados por atividades humanas, principalmente o CFC, tá, gente? Então, é este gás aí que é liberado que vai destruir a camada de ozônio. Esse CFC é uma sigla que significa clorofluorcarbono. Então, a junção do clorofluorcarbono destrói o ozônio. E esse gás ele é liberado através de quê? Através de... Deixa eu pegar aqui o pincel. Utilizado em aerosóis e com gás de refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Então, aerosóis, gás de refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionados libera esse gás na atmosfera e este gás ele destrói o ozônio, ele quebra a molécula de ozônio, fazendo assim o que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Então, continuemos aqui a leitura. Deixa eu pegar aqui, gente. Certo. Continuamos aqui a leitura e vamos verificar aqui que atualmente os aparelhos mais modernos não utilizam mais o CFC, né, como gás de refrigeração, e que está contribuindo para a regeneração dessa camada, diminuindo assim o tamanho do buraco. Então, hoje, atualmente, já não está mais se utilizando esse gás, e o que isso é muito bom, porque caso a gente continuasse utilizando este gás, aí seria sem dúvida uma catástrofe, né? Então, nós estamos aí
utilizando outros gases nos processos de refrigeração. O termo buraco é, na verdade, uma redução da espessura média na camada de ozônio, tá, gente? Então, quando a gente fala buraco, né, é uma redução na espessura, né? Eu mostrei lá naquela imagem que a camada de ozônio, ela tem uma espessura bem considerável e esses gases, ao longo desses anos, ele vinha destruindo aí essa camada. Ok, então vamos para o próximo passo, que é o ciclo do nitrogênio, né? Ciclo do nitrogênio. Gente, o nitrogênio também ele está disponível no ambiente em forma de gás, Só que nós não conseguimos, nós seres humanos e a maioria dos seres vivos, eles não conseguem absorver o gás nitrogênio. Na verdade, o gás nitrogênio, ele é o gás mais abundante no planeta, é o gás mais abundante na atmosfera. Cerca de 70% do ar é formado por gás oxigênio, tá? É formado por gás nitrogênio, né? Então, se perguntar qual é o gás mais abundante no planeta, é o nitrogênio. Só que nós, seres vivos, não conseguimos absorver esse gás. Esse gás entra nas nossas vias respiratórias, só que do jeito que ele entra, ele sai. Nosso corpo não absorve. E nós precisamos de nitrogênio? Precisamos de nitrogênio. Nós precisamos de nitrogênio, inclusive o nitrogênio, ele faz parte da composição do DNA, ele faz parte da composição de várias substâncias químicas, né, das proteínas. Então, nós precisamos sim de nitrogênio. E como é que esse nitrogênio chega até nós? Aí é o que nós vamos ver dentro desse ciclo. Nós vamos ter a presença de seres que vão fazer a captação desse nitrogênio e fornecer indiretamente esse nitrogênio para nós. Então, o nitrogênio é o elemento que participa da composição química dos aminoácidos, das proteínas, das bases nitrogenadas, tá? Então, os únicos seres capazes de pegar esse nitrogênio em forma de gás e formar compostos químicos que nós somos capazes de absorver são as bactérias e as cianobactérias, né? São as bactérias. Elas que conseguem pegar o gás nitrogênio e converter em uma substância orgânica, e essa substância orgânica nós vamos utilizar, e aí nós iremos utilizar esse nitrogênio. Então, vamos seguir aqui. Então, aqui nós temos as 3 etapas do ciclo do nitrogênio. É a fixação do N2. N2 é o gás nitrogênio. Nós temos a que a gente chama de nitrificação e temos a desnitrificação. Então, essas são as 3 etapas: fixação, nitrificação e desnitrificação, tá? Continuemos então. O que seria a fixação? Como eu disse para vocês, na atmosfera, o nitrogênio está na forma de gás. E quem é que vai conseguir absorver esse gás vai ser bactérias. Bactérias do gênero aqui, ó, do gênero Rhizobium. Então, elas vão fazer a fixação do nitrogênio. O que essas bactérias vão fazer? Elas vão se interligar com as raízes das plantas, principalmente a raiz de feijão, de soja, de ervilha. Então, elas vão estar ali junto com as raízes e elas vão captar, elas vão absorver esse gás e vai transformar esse gás num composto químico orgânico. Numa molécula orgânica, porque só através dessa molécula orgânica que tem nitrogênio é que nós vamos conseguir ter também esse nitrogênio, tá? Então, quando a gente nota nas raízes dessas plantas umas bolinhas, ali é a presença de nitrogênio.
tá? E é bom para a planta, o nitrogênio é essencial, porque o solo vai estar, digamos assim, fertilizado pela presença do nitrogênio, né? A planta vai conseguir absorver esse nitrogênio e quando quando a gente for comer o feijão, a soja, a ervilha, o milho e outros, nós vamos estar adquirindo esse nitrogênio, mas numa forma orgânica e não na forma de gás. Então, veja só como é interessante. Então, essas bactérias do gênero Rhizobium, elas vão fixar esse nitrogênio na forma de gás e transformar em um composto orgânico. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos as raízes daquelas plantas que a gente chama de plantas leguminosas. Esses nódulozinhos que ficam nas raízes nada mais é do que nitrogênio orgânico. Então, as plantas, elas se beneficiam muito desse nitrogênio, porque ela também vai precisar desse nitrogênio para sua manutenção, tá? E aí, quando a gente for comer o feijão, quando a gente for comer o milho e essas plantas, nós vamos estar utilizando aí esse nitrogênio. Então, aqui o Rhizobium, né? O Rhizobium, que é a bactéria, funciona como um verdadeiro adubo vivo, fornecendo à planta os gases de nitrogênio necessários, para o seu desenvolvimento. Em contrapartida, as plantas fornecem matéria orgânica para as bactérias, definindo uma relação de benefícios mútuos denominado mutualismo. Aí, gente, vai acontecer vai acontecer vantagens entre a bactéria e as raízes, né? As raízes vão fornecer alimento para essas bactérias, essas bactérias vão fornecer nitrogênio para essas raízes. Graças a essa associação, né? Deixa eu pegar aqui a borracha. Graças a essa associação, as plantas podem viver em solos pobres, em compostos nitrogenados, nos quais outras plantas não se desenvolvem bem. Ao morrer e ao se decompor, as plantas leguminosas liberam na forma de amônia, NH3. Tem nitrogênio nessa forma da amônia? Tem. O nitrogênio de suas moléculas orgânicas, fertilizando assim o solo. Então, veja que a bactéria tem uma bactéria que vai absorver esse nitrogênio e tem uma outra bactéria que vai devolver esse nitrogênio para o solo. Então, veja só que interessante como é a natureza, né? Enquanto umas absorvem esse nitrogênio e faz com que todos os seres vivos adquiram esse nitrogênio, outras vão devolver para a natureza esse nitrogênio. Então, por isso que eu digo que é um ciclo de transferência. Então, aqui já tem a outra parte do ciclo, que é a nitrificação. A nitrificação, gente, consiste em transformar a amônia. A amônia é um composto que tem nitrogênio. Então, ela transforma a amônia em nitrito e depois em nitrato. Esse nitrito e esse nitrato é o composto que o vegetal vai absorver, tá? Ocorre no solo pela ação conjunta de dois grupos de bactérias quimiosintetizantes, são as bactérias nitrificantes. Então, gente, viu como as bactérias são importantes? Vai ter a bactéria que vai pegar esse gás nitrogênio e transformar em amônia, e vai ter uma outra bactéria que vai pegar esse amônia e transformar em nitrito e em nitrato, e esse nitrito e esse nitrato é que o vegetal vai utilizar, e quando nós formos comer esse vegetal, esses derivados desse vegetal, nós vamos estar também adquirindo
o nitrito e o nitrato, certo? Então, a energia liberada na reação é utilizada pela própria bactéria no seu metabolismo. Então, essa a gente chama de bactérias quimiosintetizantes. Aqui é só explicando mais detalhadamente, tá, gente, o processo de nitrificação. E o último processo é o processo de desnitrificação ou denitrificação, tá? Aqui vão ser outras bactérias que vão fazer a devolução do nitrogênio na forma de gás para o ambiente, tá? Para obter energia, essas bactérias, que são bactérias desnitrificantes, degradam, elas vão quebrar o nitrito, o nitrato e devolver para o ambiente o mesmo gás nitrogênio que as bactérias Rhizobium retiraram. Então, nós estamos tendo aí a absorção e a liberação, a devolução do nitrogênio para o ambiente. Então, aqui tem explicando, né, na forma de um ciclo mesmo, né, é todo este processo aí de fixação, nitrificação e desnitrificação. Olha só. Aqui, né, a plantinha, né, a leguminosa, e nas raízes dessas leguminosas nós temos as bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias do gênero Rhizobium vão pegar o quê? O gás nitrogênio do ar. Aí essas bactérias vão transformar em amônia, que é o NH3. Pegam o nitrogênio N2 e transformam em NH3. Aí vai ter outras bactérias que vão pegar esse NH3 e transformar em nitrito e nitrato. E o vegetal vai absorver esse nitrito e esse nitrato. Nós vamos comer, ó, o ratinho comendo aí a planta, está adquirindo nitrogênio. E terá, no caso, outras bactérias, que são as desnitrificantes, que vão pegar esse nitrito e esse nitrato, vão quebrar e vão devolver o nitrogênio para o ambiente. Então, nós estamos vendo aí a importância das bactérias, vários grupos de bactérias fazendo aí todo o ciclo do nitrogênio. Se não tivéssemos essas bactérias, consequentemente, também não haveria vida, porque o nitrogênio ele faz parte da composição de moléculas como aminoácidos, como DNA, RNA, proteínas. Então, isso aí, consequentemente, não ia haver vida. Ok, pessoal? Então, aí mostra um pouco da importância, né, do ciclo do nitrogênio, né, que eu já expliquei. Aqui é só falando o quê? O plantio de leguminosas, né, enriquece o solo, né, como eu já falei, enriquece o solo com compostos nitrogenados, uma vez que nas raízes dessas plantas há nódulos repletos de bactérias fixadoras de nitrogênio. A utilização de leguminosas como método de fertilização do solo é conhecida como adubação verde. Então, uma forma de você estar adubando o solo, você está fertilizando o solo, é você plantar leguminosas nesse solo, ou seja, feijão, soja, ervilha, milho, porque quando você planta essas plantas, você está fazendo com que haja a fixação do nitrogênio desse solo, enriquecendo esse solo para outros tipos de plantio. Então, hoje já se fala que é importante você fazer uma rotação de culturas, né? Você ficar alternando, plantar leguminosas, plantar não leguminosas, leguminosas e não leguminosas, porque aí você está fazendo uma reciclagem natural do ambiente e não colocar adubos químicos, né? Utilizando processos químicos
e fazendo com que os nossos alimentos se tornem cada vez mais tóxicos. E aí você fazendo isso de forma natural, você está utilizando de recursos do ambiente para estar enriquecendo a sua agricultura. Então, o ciclo do nitrogênio é importante também para o plantio, para a lavoura, para o não empobrecimento do solo. Bom, pessoal, então finalizou aí a questão dos ciclos biogeoquímicos, tá? É um assunto bem grande, então ficou vídeos aí bem grandes. O primeiro ficou bem grande, mas vocês devem assistir, tá, pessoal? Assistam. Façam um resumo lá nos comentários do Google Classroom, porque vai fazer parte da questão da sua presença, a presença no momento da aula. Infelizmente, eu só vou poder dar a presença na aula, a participação na aula, quem faz os comentários no momento da aula, viu, gente? É claro que, como eu disse para vocês, na nossa reunião do Google Classroom, eu falei para vocês que essa participação de vocês no momento da aula vai valer 4 pontos, né? 4 pontos, então é um valor bastante considerável. Quem não está participando nesse horário específico, né, vai de certa forma ou outra perder 1, 2 pontos e terá aí a sua nota, a nota reduzida, tá, gente? Então, assistam os vídeos, eu vou estar acompanhando, porque esses vídeos todos vão para o canal que eu tenho no YouTube, porque eu passo para o YouTube para que fique num formato melhor para vocês assistirem, tá? Então, eu fiz um canal justamente para poder estar compartilhando esses vídeos com vocês, e lá dá para mim ver quantas visualizações se teve. São 3 primeiros anos. Então, por exemplo, se tiver só 20 visualizações do vídeo, então eu entendo que poucos alunos assistiram o vídeo. Tá? Então, assista o vídeo completo, que aí na próxima semana nós vamos fazer a atividade relacionada a este assunto, ok? Então, pessoal, bons estudos e até mais.